dia, galera. Vamos lá, então. A gente vai falar agora de crise do socialismo e como se deu o fim da União Soviética, beleza? Vamos lá, então. A gente precisa primeiro tentar entender o que aconteceu no mundo, principalmente nos países, nos territórios que seguiam o regime socialista junto com a União Soviética e o porquê que isso causou esse desgaste do regime socialista, não é? A gente já viu, não é? Desde o processo ali de contracultura, das manifestações que começaram lá em maio de 68, né? Inclusive até antes no território soviético com o levante húngaro, etc. De uma tentativa de alguns territórios de tomar medidas mais modernas, né, e de contestação principalmente a questão do autoritarismo excessivo do regime soviético, não é? Então a maneira principalmente como o levante húngaro e a primavera de Praga foram tratados pelo regime soviético, pelo Pacto de Varsóvia, né, que seria o braço armado da União Soviética, né, deixaram muito claro esse regime extremamente autoritário, não é? Então a gente tem aqui essa questão do extremo autoritarismo, não é? Do regime socialista, o que já começa a mostrar para a gente que o socialismo de fato não entrou em funcionamento como a teoria era imaginada, né? Então a gente fica aqui com a imagem bastante sólida de que a União Soviética era um regime autoritário de extrema esquerda, tudo bem? E que na parte política, além de causar repressão da sociedade, o fim da liberdade de expressão, a falta de direitos políticos, também trazia a parte da economia como sendo algo bastante diferente daquela igualdade social que era teorizada pelo socialismo utópico, tudo bem? E dentro do contexto de Guerra Fria, não é? Dentro do contexto de disputa internacional entre as duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, a gente tem um massivo investimento econômico no setor bélico, no setor armamentista, principalmente nas décadas posteriores à Segunda Guerra Mundial, ali na década de 60 e 70, fazendo com que sustentar aquele grande território, aquela grande potência da União das Repúblicas Soviéticas fosse praticamente impossível. Então, obviamente, quanto mais investimento eu tenho na área armamentista, menos investimento eu vou ter nas áreas sociais, não é? E isso passou a ter um peso muito grande, a sociedade passou a questionar muito essa questão. Então a gente vai ver que houve uma grande pressão da sociedade, a gente já pode ver isso logo no começo da Guerra Fria, não é? Com o levante húngaro, como a gente já falou, e que diversos territórios passaram a almejar a independência, a querer um pouco mais de autonomia, a questionar as ordens vindas de Moscou, certo? Bom, o que vai acontecer de mais importante para a gente vai ser que essas pressões sociais vão exigir uma flexibilidade, uma abertura por parte do governo soviético, e essa abertura, na verdade, ao invés de manter o regime soviético, foi suficiente para acabar com o regime socialista. Tudo bem? Então, vamos para o processo de desintegração da União Soviética. Para falar desse período, a gente precisa falar de quem passou a tomar decisões, né, naquilo que seria um governo popular e não era, não é? O Mikhail Gorbachev virou presidente do Partido Comunista, ou seja, virou um dos grandes líderes socialistas do governo, né? Então ficou para ele a missão de fazer aquela abertura, de aliviar um pouco a pressão sobre a sociedade para que parasse de ter aquele questionamento do sistema socialista soviético, tudo bem? Ele foi encarregado desse cargo entre 1985 e 1991, que é na verdade a data oficial ali do fim da Guerra Fria,
tudo bem? E ele passou a ter uma imagem de um progressista, não é? De alguém que trouxe ideias para renovar esse sistema, não é? Já que a Guerra Fria estava se mostrando uma guerra bastante cara, um conflito bastante custoso, principalmente para a União Soviética, né? E principalmente para a sociedade desses territórios que faziam parte, não é? Então ele passou a imaginar duas medidas, não é? Duas medidas que fizessem com que a população tivesse um pouco mais de participação e um pouco mais de controle sobre a situação, o que na cabeça dele faria com que esse regime durasse ainda um pouco mais. Então ele propôs a perestroika, que seria uma medida econômica de reconstrução econômica, não é? E aí a gente já começa a pegar a questão social como sendo talvez a principal questão de desintegração desse sistema, porque a hora que você propõe uma abertura econômica, a população vai questionar exatamente a questão de investimento na área bélica, sendo que a área social era muito prejudicada ainda, né? Então, um dos lemas da população a partir da perestroika era que eles exigiam um pouco mais de investimento nos setores sociais e menos na Guerra Fria, né? Aí já dá a entender que a Guerra Fria estava mais ou menos perdida, não é, por parte da União Soviética. A glasnost, a outra grande medida tomada pelo Gorbachev, que em russo significa transparência, seria uma abertura política, aonde o governo também prestaria contas à sociedade do que estava fazendo. E aí, se você junta, né, essa nova medida econômica com a nova medida política, a população passou então a não aceitar mais o que o governo fazia com os investimentos na área bélica, não é? Então o Gorbachev tentando ali abrir, ser um pouco mais flexível, né, e abrir para a sociedade o que estava sendo feito, ele deu muito motivo para que outras contestações fossem feitas, né? E o que vai causar, na verdade, ali um grande impacto internacional e que a gente não pode deixar de fora desse processo foi o desastre nuclear de Chernobyl. Por quê? Porque num regime onde você consegue controlar os meios de comunicação e etc., fica muito fácil de você maquiar ou construir uma imagem de que aquilo funciona, não é? Ou de que aquilo vai muito bem. Quando isso cai numa rede internacional, quando isso cai numa opinião internacional e o desastre não deu para ser contido, não é? Ele passou a afetar outros países, passou a ser percebido por outros países, a gente coloca na conta de Chernobyl aí o fato de que o mundo começou a olhar para a União Soviética e para o lado bélico, né, para o lado militar da energia atômica, como sendo uma grande frustração, né, daquele regime. E aí o Mikhail Gorbachev acabou, na verdade, atraindo a atenção de muita gente, inclusive de inimigos políticos dentro do próprio Partido Comunista, e em agosto de 91 ele sofreu um golpe, onde ele ficou preso 3 dias, não é, na Sibéria, não é, e foi solto graças a pressões políticas também, né, de outros aliados que ele tinha, como por exemplo o Boris Yeltsin, né, que vai ser o próximo governante da União Soviética após a renúncia dele, não é? Mas ele sofre um golpe que não deu certo, na verdade, porque ele foi resgatado e voltou a ser ali o chefe do executivo na União Soviética, e essa tentativa de golpe também deixou claro pra gente que o próprio Partido Comunista estava muito dividido entre uma ala muito mais conservadora que queria ainda a manutenção de uma ditadura de extrema esquerda, não é? E uma ala um pouco mais progressista, mais moderada, mais aberta, que na verdade, sem querer, trouxe o fim da União Soviética. Tudo bem? O Gorbachev vai renunciar em dezembro de 1991. A gente tem ali mais ou menos
novembro, dezembro como o fim da Guerra Fria desse mesmo ano, não é? Apesar de que a gente pode discutir diversos outros conflitos que ainda se mantêm até hoje baseados nessa disputa ideológica, não é? Mas oficialmente a Guerra Fria tem fim ali no final do ano de 1991. Então, territórios que a Rússia tentava manter como parte dessa grande união, foram conseguindo as suas independências. Então ali o início da década de 90 foi um período bastante conturbado na geopolítica, já que diversos territórios se tornaram independentes, diversas nações passaram a ser autônomas e diversas nações passaram a exigir essa independência. Então, a partir desse período, a gente vai ter guerras de independência no leste europeu em 1991 até 1995, até recentemente, em 2013, a gente teve parte da Ucrânia se tornando independente para voltar a fazer parte ali do território russo. Tudo bem? E uma grande parte, não é, desse território da União Soviética, da ex-União Soviética, não é, passou a ter uma união, passou a ter uma relação, e eles fundaram aquilo que a gente entende hoje por SEI, não é? A Comunidade dos Estados Independentes, que tinha por objetivo a criação de uma defesa mútua entre os participantes, o que seria lá atrás como plano de contenção do capitalismo, né, que a gente já viu a Comecon, né, mas isso já num contexto mais moderno, sem a questão do socialismo aqui, né, mas uma criação de uma defesa mútua entre esses países, não é? E de diálogo internacional, já que o socialismo não funcionava mais como sistema nem político nem econômico. Então esses estados, né, Bielorrússia, que liderava o grande bloco ali do leste europeu, iam conseguir agora dialogar com o bloco capitalista, não é? E o que a gente tem de mais democrático aí seria então que nesses estados também teria aí uma discussão maior sobre a liberdade de expressão, sobre a garantia de direitos civis e principalmente sobre a questão da introdução dos direitos humanos, né, e de como os estados internacionais liderados pela ONU iam conseguir também garantir o direito da sociedade dessas ex-repúblicas soviéticas. Tudo bem? E foi mais ou menos assim então que a gente tem a desarticulação ali do bloco soviético e o fim da Guerra Fria no geral. Isso não quer dizer que a gente não vai mais falar do assunto, isso na verdade quer dizer que a gente encerra a parte teórica do assunto principal para começar a ver agora as consequências desses processos que são muito complexos. Tudo bem? A gente tem então, na verdade, o fim da União Soviética muito mais ligado aí a um desgaste, não é, do sistema socialista. A gente tem aí, na verdade, um desgaste do que seria a manutenção dessa sociedade dentro de um regime extremamente autoritário, onde tinha pouquíssima liberdade de expressão, onde existiam quase nenhum direito político garantido pelo Estado, não é? E a gente chega à conclusão de que, apesar da gente considerar aquilo como um governo socialista, ou o maior governo socialista que a gente teve, de fato de socialismo a gente não teve muita coisa, né? Porque a gente conseguia notar que algumas classes, principalmente as ligadas ao governo, tinham privilégios, então a sociedade não era igualitária e boa parte do que era arrecadado em imposto, aquilo não voltava para a sociedade, não é? Então a gente tem muito mais a descrição do que seria uma sociedade ditatorial do que de fato uma sociedade socialista, né? Eu preciso só, para finalizar aqui esse conceito para vocês, só deixar muito claro para a gente de que, um assunto que a gente já trabalhou várias vezes, de que uma ditadura, não é, um governo autoritário, ele pode ser tanto de esquerda quanto de direita. Tudo bem? Então nós vamos ficando por aqui e foi mais ou menos assim que a União Soviética teve um fim.